Olá! Na atividade da semana anterior, eu lhe mostrei um diagrama de casos de uso. Um diagrama é um conjunto de elementos gráficos, que tem a intenção de comunicar algo ao leitor. Para isso, então, é necessário um conjunto de regrinhas para a utilização dos seus símbolos e a comunicação entre os símbolos, a qual nós chamamos de semântica. Nesse vídeo, iremos explorar melhor o diagrama de casos de uso, que é o que eu solicitei que vocês investigassem no exercício anterior. Bom, no exercício eu pedi para vocês, identificar os elementos, que são os bonecos de palito e as elipses, e à medida da leitura desse diagrama, irem identificando o seu propósito. Bom, então eu preparei este vídeo para resgatar a atividade feita e vincular ao conteúdo. Bom, então aqui nós temos o diagrama de casos de uso que eu pedi para vocês explorarem. Bom, analisando aqui, nós temos um bonequinho que é o cliente e temos um outro bonequinho que é o funcionário. Bom, o bonequinho, nós chamamos de boneco de palito, e aqui ele está representando um cliente, qualquer ele que seja, e aqui eu tenho um outro que representa um funcionário, que pode ser qualquer um dos funcionários. Bom, e então eles estão relacionados a algumas elipses que tem um texto escrito. Bom, vamos lê-la? O cliente, o boneco cliente está relacionado aqui, ao adicionar produto no carrinho, remover produto do carrinho, calcular preço total dos produtos, realizar pagamento dos produtos. Enquanto que o boneco funcionário está relacionado com registrar novo produto, remover produto e alterar preço do produto. Analisando estes textos, você já consegue identificar que possivelmente é um sistema de compra e venda, um sistema de vendas que está sendo analisado, está sendo documentado. Bom, aqui, adicionar produto no carrinho. Veja que nós usamos o verbo adicionar, e adicionar alguma coisa. O que? Produto no carrinho. Bom, isso daqui então nos remete a uma funcionalidade, que então possibilita que um cliente ele adicione o produto no carrinho. Se nós formos fazer uma relação com o conteúdo que nós vimos anteriormente, nós podemos fazer com que construir uma história de usuário com essa informação, porque ele vai representar uma funcionalidade do nosso sistema. Por exemplo, nós teríamos a história de usuário como cliente. Eu desejo adicionar produto no carrinho para que então eu possa juntar diversos produtos antes de fazer o pagamento. Então, tanto a história de usuário quanto o diagrama de casos de uso nos vão ser úteis para representar as funcionalidades do sistema. Todas essas elipses dispostas aqui, como nós estudamos no exercício, representam funcionalidades distintas do nosso sistema. Então, uma hora o nosso cliente ele quer remover um produto, ele pode querer remover o produto, ele pode querer saber o total do preço que estão no carrinho, realizar o pagamento desses produtos que estão no carrinho. Bom, se há produtos, eu preciso cadastrar esses produtos no sistema. Então, o funcionário pode registrar um novo produto ou até mesmo apagar o produto, tornando-o indisponível para compra e, se necessário, até mesmo alterar o preço do produto. Então, vejam que são funcionalidades, ou seja, expressam para nós também o comportamento, os requisitos funcionais da nossa aplicação. Bom, então aqui nós temos esse exemplo de diagrama de caso de uso e vamos explorar algumas regras para a sua construção. Então, um diagrama de caso de uso, ele tem por objetivo apresentar as funcionalidades do sistema, mas a partir de uma visão externa dele, apresentar a partir de uma visão externa
e geral das funcionalidades que o sistema irá oferecer aos nossos usuários. Mas ele não vai especificar como as funcionalidades serão implementadas, ou seja, não vai nos dizer como as funcionalidades vão ser programadas, apenas nos dizer o que o sistema deve fazer. Bom, os diagramas de casos de uso, ele nos auxilia na compreensão e identificação de requisitos. Se vocês lembrarem ali do nosso diagrama que acabamos de rever, vocês vão ver que tem vários requisitos para cada dos casos de uso, para cada uma das elipses ali desenhadas. E ele é interessante porque ele é um artefato simples que pode ser usado na comunicação com o cliente. Tanto é que eu preferi, primeiro mostrar para vocês o diagrama, pedir para vocês, a partir de raciocínio, ir identificando as partes e o que quer dizer cada uma das partes, porque ele é um documento de fácil compreensão. Ou até mesmo quando surgem dúvidas, você consegue explicar rapidamente, o que é positivo para mostrar ao cliente e o cliente analisar o que o diagrama nos quer dizer, que são as funcionalidades do sistema. Bom, caberá ao analista, e à equipe de desenvolvimento elaborar este artefato, este documento, o documento de caso de uso, com os desejos do usuário, com os anseios do usuário frente ao produto, o que o usuário deseja. E validar o documento, o diagrama de caso de uso, com o cliente exibindo para ele. Bom, então, nós vimos que, durante os exercícios, que basicamente o diagrama de caso de uso ele é composto por atores, casos de uso e as relações entre atores e casos de uso. Um ator é um papel desempenhado por usuários de um sistema. Então, por exemplo, no sistema acadêmico, nós temos os alunos, temos os professores, temos a secretaria, temos o coordenador. São papéis desempenhados por usuários de um sistema. Eles podem ser executados, desempenhados esses papéis por pessoas ou por um hardware ou por um outro sistema. Como, por exemplo, um hardware. Se nós tivermos um sensor, o IoT, a internet das coisas, está na moda. Se nós formos desenvolver uma análise, um documento de análise para um sistema que envolva o IoT, possivelmente nós teremos atores que são sensores, porque eles vão nos dar informação e acionar funcionalidades do nosso sistema. Ou até mesmo os outros sistemas, como, por exemplo, para realizar o pagamento de uma compra, nós podemos fazer depósito bancário, nós podemos fazer por boleto, podemos fazer por cartão de crédito. Se nós vamos fazer por cartão de crédito, o nosso sistema precisa conversar com o sistema do cartão de crédito. Então, o sistema de cartão de crédito será um ator dentro de um e-commerce, de um comércio eletrônico. Assim, atores são qualquer elemento externo que vai estar interagindo com o nosso sistema. Os atores desempenham papéis. Papéis relacionam-se a atribuições que aquele indivíduo deve fazer. Então, até mesmo quando eu falo, eu sou o professor, você já imagina uma série de coisas. Que eu ministro aula, que eu corrijo provas, que eu aplico atividades, correto? Então, um ator, ele está relacionado com o seu papel que ele faz, Então, o ator representa um papel, este papel relaciona-se com várias responsabilidades, que é o que ele deve fazer. Então, o que eu quero que vocês observem agora? Analisando a imagem que está disponível aqui, eu quero que vocês olhem o nome dos atores para o diagrama de casos de uso que nós analisamos. Veja que é cliente e funcionário, porque são papéis que desempenhamos. Veja que não é Maria, José, Pedro, Paulo, Antônio. Atores não recebem nome das pessoas, embora as pessoas irão desempenhar aquele papel, ou seja, serão aqueles atores.
por exemplo, né? No sistema aqui, nós podemos ter um aluno chamado José. Então, né? Ou então, considerando mais nesse contexto aqui, o cliente, nós podemos ter um cliente chamado José. O José ele vai comprar coisas dos nossos produtos, mas naquele momento da compra, ele está desempenhando o papel do ator cliente. Né? E até mesmo nós podemos ter o quê? Que um indivíduo ele desempenha um ou outro papel durante o tempo. Né? Então, por exemplo, se num caso de alguém trabalhar no supermercado, ele vai ser funcionário do supermercado. Mas ele pode comprar também daquele supermercado que ele trabalha. Então, né, ele pode ser funcionário em um determinado momento e, depois que acabou o expediente, ele pode ir e comprar naquele supermercado. Então, ele se torna um cliente. Okay? Então, não devemos usar o nome das pessoas para nomear atores. Nós temos que usar o nome dos papéis que eles desempenham. Okay? Então, o correto é o papel desempenhado pelo usuário ou por um conjunto de usuários. Então, assim, nós podemos ter gerente, cliente, administrador, professor, secretário, atendente, e aí vai variando conforme o sistema que nós estamos desenvolvendo. E o outro elemento é o caso de uso. O caso de uso ele é utilizado para capturar os requisitos do sistema. Ou seja, um caso de uso ele vai se referenciar a um serviço, a uma tarefa, a uma funcionalidade que é necessário que o sistema faça. Bom, e a partir dali, ele vai ser transformado, né, em código pelos desenvolvedores. Bom, então, os casos de uso eles são usados para expressar quais são as funcionalidades que o nosso sistema vai ter de uma visão externa. Ok? Então, é a partir da visão analisando os atores, eu consigo identificar o que o sistema tem que fazer. Né? E ele, então, a partir disso, eu consigo documentar o comportamento do sistema. Veja que essa é uma outra forma de documentar o comportamento do sistema. Nós aprendemos o documento de requisitos, o conjunto de histórias de usuário e agora os casos de uso. Né? Embora eu possa usar um ou outro, né? Vai depender muito ali de como a equipe trabalha, ou até mesmo em conjunto. Por exemplo, documento de requisitos e casos de uso, que é muito comum. Bom, e, né, ao especificar um caso de uso, então, uma funcionalidade que o nosso sistema deve prover, alguém vai utilizá-la. E este alguém é o ator. Então, nós dizemos que o ator ele vai interagir com o sistema através dos casos de uso. E ele só vai poder fazer, ou só poder interagir com o sistema nos casos de uso a qual ele está relacionado, que nós iremos ver daqui a pouquinho. Bom, então veja lá, né, naquele diagrama que nós mostramos no começo, né, o nome dos casos de uso. Eu tenho adicionar produto no carrinho, remover produto, calcular preço total dos produtos, realizar pagamento dos produtos. Se você observar, né, todos começam com um verbo, né? Um verbo no infinitivo, que é aquele terminado com ar, er ou ir, né? E o seu complemento, o seu objeto, que pode ser um objeto direto ou indireto, aí conforme o verbo, né? Bom, e observe bem, são todos verbos de ação, porque é algo que o sistema deve suportar que se faça. Então, adicionar, remover, calcular, realizar são verbos de ação. Apagar, excluir, remover, manter, né? São todos verbos de ação. Tá? Então, considerando essa regrinha, deve ser um verbo de ação no infinitivo, mas os mais, né, o seu objeto, que pode ser direto ou indireto, né, o seu complemento, né, nós podemos fazer o seguinte, dizer que não é adequado, ou seja, nós não devemos colocar os seguintes casos: cadastro de cliente, boleto bancário, recibo, nota fiscal.
não devemos usar estes nomes para os casos de uso. Por quê? Porque não são verbos, né? Se eu pegar e falar para você nota fiscal, o que vai ser feito? Eu posso emitir nota fiscal, imprimir nota fiscal, enviar nota fiscal por e-mail. Eu posso fazer uma série de ações com uma nota fiscal. E esse caso de uso não está nos dizendo o que vai ser feito. A mesma coisa, boleto bancário. O que esse caso de uso nos diz que deve ser feito com o boleto bancário? Eu posso emitir, eu posso pagar, eu posso imprimir, eu posso apagar, eu posso fazer uma série de coisas com boleto bancário. Logo, este nome, simplesmente boleto bancário, não é adequado para um caso de uso. A mesma ideia vale para recibo, né? Nós não sabemos o que queremos dizer quando, no caso de uso, simplesmente aparece com a palavra recibo. Devemos ter, então, um verbo que nos diz a ação que vai ser feita com o recibo. E a mesma coisa para o cadastro de cliente, né? O cadastro de cliente em si me refere ao anotar as informações do cliente, mas o cadastro pode ser algo registrado. Então, eu posso imprimir o cadastro do cliente, apagar o cadastro do cliente, emitir relatório de cadastro de clientes. Então, eu posso fazer diversas ações. Logo, este nome não é adequado. Bem como também não é adequado deixar somente os verbos imprimir, cadastrar, devolver, calcular. Por quê? Né? Se nós vier perguntar para você imprimir, você vai falar imprimir o que, professor? Eu não sei o que eu vou imprimir. Pode ser os dados do produto, pode ser os dados da compra, pode ser o boleto bancário, pode ser um monte de coisas. Né? Cadastrar. Poxa, vou cadastrar o quê? Cadastrar o cliente, cadastrar o livro, cadastrar o produto, cadastrar o cartão de crédito. Posso fazer um monte de ações com o verbo cadastrar. Devolver. Né? Devolver é idêntico. O que eu estou devolvendo? É um livro? Né? É um produto? Né? Por exemplo, eu posso usar devolver durante a compra. Né? Quando eu compro uma roupa, por exemplo, e eu não gostei, eu tenho um prazo de devolução. Mas aqui não está nos dizendo o que será devolvido. Né? Ou até mesmo calcular. Calcular o quê? O preço? O tempo de entrega? Né? Então, várias ações podem ser feitas com este verbo. Então, é importante que nós tenhamos, para nomes de caso de uso, o verbo escrito no infinitivo e o seu complemento, que é o objeto direto ou objeto indireto. Bom, lembre-se o seguinte, os casos de uso não são somente as elipses. Nós devemos aprender que há muito mais coisa por trás dessa representação gráfica. Né? Então, a elipse do diagrama de caso de uso, ela representa um caso de uso. E ele vai representar ali uma funcionalidade e como essa funcionalidade é executada. E nós iremos aprender a descrever esse caso de uso em um outro vídeo. Bom, então, caso de uso é uma descrição textual para se documentar os nossos requisitos e principalmente como o usuário interage com o sistema. Então, por agora, basta lembrar o seguinte: a elipse é a representação gráfica de um caso de uso. Tá? Então, caso de uso não é somente a elipse. A elipse é só a representação gráfica do caso de uso no diagrama de casos de uso. E posteriormente iremos então detalhar do que realmente se trata um caso de uso, a complexidade que é um caso de uso, que é essa descrição do que o sistema deve fazer, como é que ele vai interagir com os atores. Bom, e por último, nós vimos que temos um símbolo que relaciona o nosso ator com a associação, né? O nosso ator com o caso de uso, que nós chamamos de associação. Bom, então, quando um ator ele vai realizar algo no sistema, ele realiza pelos casos de uso. Né? Então, nós dizemos que esse ator ele
participa do caso de uso ou ele está associado ao caso de uso. Bom, a associação de um ator em um caso de uso é representado por uma linha contínua entre o ator e o caso de uso a qual ele participa. Bom, então, voltando ao nosso diagrama, nós temos o seguinte: o cliente, ele então participa ou está associado ao adicionar produto no carrinho. Nós temos que o funcionário, ele está associado ao remover produto. Mas repare, o cliente, ele não está associado com remover produto. Assim, aqui nos diz o que cada papel pode fazer. O cliente, ele pode comprar, né? Ele pode adicionar o produto, ele pode se remover, ele pode pedir o preço total dos produtos, né? Para calcular o preço total dos produtos, né? Mas ele não pode registrar um novo produto e ele não pode remover produto. Bem como o funcionário ator, ele pode ir lá, né, e remover um produto do sistema, mas ele não pode remover um produto do carrinho. Por quê, né? Porque ali ele é o funcionário, ele tem restrições do que ele pode fazer. Bom, então observe, um ator não precisa participar de todos os casos de uso que estão no diagrama. Pelo contrário, né, o ator somente vai participar dos casos de uso e realmente daquelas funcionalidades que ele pode solicitar que o sistema faça. Bom, mas olha, observe, o que eu disse para vocês? O ator, ele é um papel desempenhado. Então, vamos considerar que o professor André trabalha nessa loja que vende essas mercadorias. Bom, então, eu sou funcionário, pois eu trabalho. Então, eu vou poder registrar novo produto, eu vou poder remover produto e alterar o preço do produto durante a minha hora trabalhada, minha hora de trabalho. Pode ser que depois que encerra o meu expediente, eu precise, por exemplo, comprar produtos para eu fazer a minha janta. Bom, então neste caso eu vou virar um cliente, então eu vou desempenhar o papel de cliente. Então eu posso adicionar um novo produto no meu carrinho, eu posso remover o produto do meu carrinho, eu posso calcular o preço total dos produtos que estão no meu carrinho e eu posso realizar o pagamento dos produtos que eu estou comprando. Então veja, em momentos diferentes, uma pessoa, um indivíduo, ele pode desempenhar um papel. E durante o período da a vida, ele pode desempenhar diversos papéis. Bom, então, espero que vocês tenham compreendido ali o que é cada um dos elementos que compõem o caso de uso, que são os atores, que são representados pelos bonecos de palito, né? Os casos de uso, que representam as funcionalidades do nosso sistema, e no diagrama de casos de uso, a representação gráfica é uma elipse, e a relação entre o ator e o caso de uso, que vai dizer que aquele ator pode solicitar aquelas funções para o meu sistema, que é representada pela linha contínua, que representa a associação.